Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 21. Vamos lá? Olha o que diz aqui no versículo 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Observa que esses 3 versículos ele vai trazer ali um cenário. Que cenário é esse? Um homem ele chega até Jesus. E o que ele faz quando ele chega até Jesus? Primeiro ele clama. Ele faz um clamor pelo filho. Olha, meu filho está tendo convulsões. E depois que ele clama primeiro, ele fala bem assim, ó, tenha pena do meu filho. Aí ele vai explicar o que o filho tem. O filho tem convulsões e ele vai mostrar as convulsões, que além das convulsões, acontece o que com o filho? Ó, tem momento que ele cai no fogo, tem momento que ele cai na água. Então ali já está mostrando o que não é uma convulsão qualquer. Não é aquela convulsão que nós encontramos muitas pessoas hoje tendo convulsão na sua casa, em um lugar, em outro, mas parece que essa convulsão lançava ele para esses lugares, tanto para o fogo quanto para a água. Então a gente observa que no fogo, caindo no fogo, a pessoa poderia ser morta, queimada. E caindo na água, a pessoa poderia ser morta o quê? Afogada. Então demonstra o que? Uma tentativa, provavelmente o que? O inimigo trabalhava através dessa doença na vida dessa criança. E depois ele ainda explica para Jesus que ele apresentou aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram fazer nada. Então ele passa todo esse relato para Jesus. Olha o versículo 17. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então observa que esse caso específico era o que? Era demônio. O demônio fazia que o menino tivesse convulsões para que ele pudesse cair tanto no fogo ou na água. Deixando bem claro que aqui eu não estou especificando, falando que as pessoas que têm convulsões hoje é o inimigo. Tá bom? Deixando bem claro. Estou relatando esse caso aqui que aconteceu na frente de Jesus. O menino ficava possesso e o inimigo fazia que ele tivesse convulsões para cair no fogo e na água para que pudesse matar aquela criança. Tá bom? Olha o versículo em seguida. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade lhe digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então observa que Jesus fala o quê? Que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da pequenez da fé que eles tinham. Só que a gente vai ver aí que Jesus fala bem assim, olha, mas tenha fé. Se você tiver fé, mesmo que seja do tamanho de mostarda, de um grão de mostarda, você vai virar para o monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Alguns estudos dizem, né, que alguns acreditam que monte está falando do monte realmente, né, aquele morro. Mas alguns também acreditam que quando fala que monte está querendo dizer de um grande problema, porque era conhecido na época, era utilizado popularmente o quê? Que quando a pessoa enfrentava uma dificuldade tão grande, tão grande, tão grande, que acreditava que era impossível, eles chamavam de monte. Então quando Jesus fala bem assim, olha, se você falar para o monte, lance daqui para lá, ali Jesus estava falando bem assim, ó, não importa qual seja o problema que vocês estão enfrentando. Se vocês quiserem modificar o monte de lugar ou lançar o mal que seja, vai acontecer. Tenha fé e busque no Senhor. Olha o versículo 21. Aí Jesus vai explicar sobre esse tipo de demônio. Olha o que acontece. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então também não importa em relação à fé.
Aqui esse tipo de demônio só poderia ser expulso por meio de oração e jejum. Por isso também a importância do crente, de todos nós jejuarmos, orarmos, para que a gente venha nos preparar para tudo. Claro que o jejum, o foco maior do jejum não é barganha, não é ganhar algo. O maior foco do jejum é a gente matar a carne, matar o nosso eu, para que Cristo venha ser revelado cada vez mais em nós, tá bom? Esse vídeo foi mais curto porque são menos versículos e foi bem mais direto. E só lembrando, se você quer aprender um pouco mais, quer acompanhar os vídeos, pastor, eu quero assistir uma vez e quero continuar assistindo. Entra aqui, ó, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para você receber as próximas notificações e aqui vai estar aparecendo as playlists. E você que já é inscrito, muito obrigado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.